Boa noite. Você conseguiria ficar sem celular? Tem gente que não vive sem um aparelho por perto. Tem reportagens sobre o assunto. E mais, a nossa equipe de reportagem foi às ruas de Uberlândia para saber como as pessoas usam o celular. Ansiedade e estresse começam a fazer parte do cotidiano das crianças. Especialistas falam que um dos problemas pode estar ligado ao tempo que passam nos smartphones. Hoje, o nosso debate no estúdio é para falar sobre excesso de tecnologia. O uso excessivo pode ser considerado dependência, pode deixar o pensamento acelerado e até mesmo gerar ansiedade, depressão ou estresse. Afinal, os dispositivos móveis e a internet ajudam na produtividade ou tiram o tempo de descanso das pessoas? Para falar sobre o tema, os convidados de hoje são Rafael Venâncio, diretor da Faculdade de Educação da UFO e professor do curso de jornalismo, e Pablo Martins, professor do curso de psicologia. O Jornal da UFO está começando agora. O celular faz parte da vida de muitas pessoas. Tem gente que não vive sem o aparelho, seja para o trabalho ou em momentos de lazer. Mas os especialistas recomendam o uso consciente da tecnologia para não causar dependência. É só olhar ao redor para notar que ele está por toda parte. O celular é muito usado no cotidiano das pessoas, por vários motivos. Para poder entrar em contato com clientes. Tem acesso à internet, mais informações. Hoje é o meio de comunicação mais acessível para todo mundo. Tem gente que não consegue imaginar viver sem o aparelho. Com certeza faz muita falta. Faz falta. Parece que você não vive sem o celular. Aí eu tento, mas hoje infelizmente não dá. Uma pesquisa realizada pela AVG Technologies com famílias de várias partes do mundo em 2016 aponta que 47% das crianças que têm entre 3 e 5 anos de idade já sabem usar smartphone. Para evitar a dependência do aparelho, é importante fazer um uso consciente. O celular, né, e a internet, ele pode ser um problema se as crianças, adolescentes, até os adultos mesmo, estão fazendo mau uso disso, ficando mais no mundo virtual do que no mundo real. Não é que a internet, o celular é um problema, é a forma como lidamos com ela. Vitória tem 10 anos de idade. Quando tinha apenas 2, ganhou o primeiro celular. Além dos jogos, gosta de navegar na internet, assistir vídeos e mandar mensagens para a família e colegas da escola. Eu uso ele um pouquinho, depois eu vou para meus brinquedos. Na hora que eu canso, tem às vezes que eu vou até lá pro meu parquinho, né? Brincar lá com as minhas amigas, assim, às vezes. Aí eu levo minhas polis, tem às vezes que eu levo meu celular. Que talvez minha avó quiser me ligar, assim. O irmão Gabriel também ganhou o celular com 2 anos de idade. Agora tem 5. Na hora de escolher entre os brinquedos e o aparelho, a resposta está na ponta da língua. Entre o celular e os brinquedos, o que você prefere? Celular. A avó Maria Lúcia diz que a família não vive sem celular. Ao sair, se esquece em casa o aparelho, volta para buscar. Eu esqueço, fica com a consciência pesada e digo pro meu marido, por favor, eu esqueci o celular. Volta lá, vamos buscar, por favor. E ele, não acredito. A psicóloga explica que é importante os pais ou responsáveis estarem atentos aos conteúdos que as crianças acessam. Os pais precisam acompanhar o conteúdo que está sendo veiculado nessa internet, né? Eu estava falando para você a questão dos youtubers. Qual é o assunto que essa criança, que esse adolescente está acessando e poder usar isso como uma maneira de um diálogo. Entrar um pouquinho no mundo dos filhos, que hoje está difícil mesmo, né? Eles estão extremamente evoluídos, os pais precisam acompanhar, né? Acho que é uma via de acesso também à criança. Para afastar os netos da tecnologia e incentivar o lazer com brinquedos, Maria Lúcia tem uma estratégia. Desliga a internet, ou a internet cai sozinha. Eu falo, espera aí que ela tá voltando.
E aí eles começam a brincar, né? Aí a Vitória já decide, vou pro parquinho, o Gabriel também vou, e eu, ai, que graça. Vivemos em uma sociedade hiperconectada. Até que ponto a presença das tecnologias, por exemplo, celular, computador, internet e outros dispositivos móveis, interferem nas relações sociais, no trabalho, nos estudos? Como lidar com o excesso? Como ter equilíbrio? Quais benefícios possíveis e os prejuízos? E a saúde também pode ficar comprometida? Para conversar sobre o tema, nós convidamos o coordenador da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia e professor do curso de jornalismo, Rafael Venâncio, e o professor do curso de psicologia, Pablo Martins. Boa noite, Rafael. Boa noite, Pablo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Rafael, desde a primeira ferramenta do ser humano, foi aquela coisa fabricada com osso, até a mais moderna nave espacial, essa conectividade, vamos dizer assim, do ser humano com a tecnologia é indissociável. Isso é bom? Na verdade, eu gostei da referência do filme do Kubrick, né, de 2001, a Odisseia no Espaço, que é uma metáfora que eu uso muito com meus alunos quando a gente discute tecnologias, porque tem que sempre ter um debate histórico. Se esse programa de TV estivéssemos nos anos 90, provavelmente estaríamos falando exatamente as mesmas coisas sobre a TV. Claro. Né, aquela criança ia perguntar se prefere um livro ou a televisão. A criança ia falar, a televisão. Porque o que é interessante perceber, um pouco, o próprio termo hiperconectado, que é um termo do Lipovetsky, ou a própria questão desse grande histórico das mídias, que é o Marshall McLuhan, é que a sociedade sempre vai evoluir na sua potencialidade enquanto humano. E aí, o que é a nossa função sempre tem a função a questões de entendermos o patológico, tomar cuidado com os excessos, mas também temos que pensar muito bem o que ganhamos, o que cada vez mais expandimos e o que mais, que mundos diferentes temos possibilidade de conectar essas crianças, conectarmos. Isso é algo que é importante. Então, assim, duvido que a gente queria viver, vamos dizer assim, num século XIX apenas com livros. Eu acho que isso é ponto pacífico. O problema de excesso é o problema de qualquer outra ferramenta humana dada com excesso, tal como álcool, drogas. A tecnologia pode ser viciante, mas não significa que ela seja o vício em si. Muito bom. Ô Pablo, de que maneira o uso da tecnologia pode ajudar no aprendizado e no crescimento, vamos dizer assim, do intelecto das crianças? Bom, a ajuda é enorme, né? Como o Rafael disse bem, quer dizer, nós temos que ver os benefícios que o desenvolvimento tecnológico trouxe, e a internet nos últimos tempos é a coisa mais maravilhosa que surgiu, né? Eu sou de um tempo ainda que nós, para fazermos trabalho na escola, tínhamos que ir à biblioteca, procurar os livros lá, alguns nem tinham na biblioteca, eram empoeirados e, né? Era o finalzinho da Barça, né? Isso, a Barça era o Google, né? Da época, né? Então, o acesso que a gente tinha ao conhecimento era muito menor do que com a internet hoje, né? Que se você está curioso com alguma coisa, você pode entrar e você tem muita informação. Claro que é preciso filtrar a qualidade dessa informação, mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela contribui muito para o aprendizado. A meninada, ela não deixou aquela parte lúdica, vamos dizer assim, dos brinquedos, do pique-esconde, do peão, do levantar uma pipa, aquela coisa toda, para ficar grudada no computador, no smartphone. Isso, de certa forma, não prejudica o crescimento da criança? Bom, há alguns prejuízos sim, principalmente na questão da motricidade, né? As crianças hoje elas ficam muito paradas por conta do aparelho, né? E a gente sabe que o desenvolvimento da criança inclui também o desenvolvimento da motricidade, desenvolvimento físico. Então a criança precisa correr, ela precisa subir em objetos, subir em árvore. Isso tudo é muito positivo para o desenvolvimento, inclusive intelectual da criança. Então esse é um prejuízo realmente marcante, né? As crianças hoje elas estão muito quietas, né? Fisicamente falando, elas estão muito paradas, então elas interagem com o ambiente muito pouco, o ambiente à sua volta, né? Estão interagindo muito mais com o ambiente virtual. Essa hiperconectividade, Rafael, ela pode alterar, de certa forma, o relacionamento entre as pessoas. Sim. Às vezes as pessoas estão tão perto fisicamente, mas distantes
Na verdade, eu acho que também a hiperconectividade representa uma hiperseletividade. Antes nos conectávamos com quem estávamos perto fisicamente, porque era quem estava aqui. Uhum. Só que aí nos conectávamos com pessoas que não tinham os mesmos interesses, né? Por isso que muitas vezes a gente via os espaços sociais enquanto espaços até de doutrinação, de enquadrinhamento, né? Mas olha como é que é interessante. Um pouco você tem que perguntar, num caso assim, uma criança está demais no celular, ou um adulto está demais no celular, ou tudo o que será que ele está fazendo? O que é essa função? Muitas vezes, e muitas pesquisas a gente tem sobre essa questão, tem gente que chama até esse conceito de tribos digitais, as pessoas estão conversando com assuntos que as interessam. E isso, como modelo de negócio, que aí eu acho que há um verdadeiro prejuízo, porque as redes sociais incentivam demais a formação disso que a gente chama de bolhas, e as pessoas ficam interiorizando apenas aquilo que elas já têm. Um dos exercícios que eu acredito não auxilia na produtividade do trabalho, por exemplo. Ou auxilia mais ainda, porque ela fica tão imerso no mundo dela, que aí às vezes fica só uma faceta da produção. É um pouco, vamos dizer assim, a crítica que os ludistas faziam, que era aquele operário inglês, líder de um movimento sindical, falava contra as máquinas, que alienava, isso é talvez uma grande verdade. Mas uma questão do celular é próxima. Cada vez estamos nos conectando com gente parecidas e a gente tem que exercitar na escola, talvez, o exercício de alteridade e de heterogeneidade nas buscas. E até mesmo desenvolver aplicativos, tem algumas empresas que fazem isso até de videogames, que usam ferramentas parecidas com o celular, mas que eles precisam ter a motricidade para funcionar. Isso a gente tem alguns aparelhos no mercado que possuem isso e essas estão sendo cada vez mais utilizadas em escolas. A gente volta com a nossa conversa já já. A nossa equipe de reportagem foi saber como as pessoas lidam com a internet e o celular. Quanto tempo ficam conectadas e o que elas fazem online. Para fazer trabalho da faculdade, para entrar no Facebook, né, interagir com os amigos, também trabalho, né. Inclusive o meu neto, 3 aninhos, sabe mexer mais do que eu, quase não sei nada. Ele pega o celular, destrincha ele todinho, coisa que eu não sei, com 3 anos. É um meio de eu poder conversar com a minha mãe quando eu estou aqui na UFO, com os meus amigos, porque por conta dos estudos a gente também não tem muito tempo para se encontrar, para sair essas coisas. Eu costumo usar o celular muito de manhã para acordar, para ficar mais disposto para o dia a dia, mas na hora de estudar eu tento guardar o celular para poder me concentrar mais nos estudos. Na hora do lazer eu costumo usar mais. O uso do celular aqui, para quem está chegando, é muito importante, devido ao aplicativo e também o contato com os veteranos, porque existem os grupos, então você consegue se localizar, os veteranos são muito receptivos, eles nos recebem na sala, nos levam até onde nós temos que comparecer nas devidas coisas que a universidade está propondo essa semana e também dentro do campus com nossos horários, como se localizar, transporte de um campus para o outro. Então o uso do celular nesse momento de chegada é extremamente importante. O Rafael, dentro disso que os entrevistados falaram, uma pesquisa realizada em 2016 sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação, realizada pelo Centro de Estudos sobre Tecnologia de Informação e da Comunicação, apontou que 52% das escolas, entre as escolas públicas e privadas da área urbana, utilizavam o celular em atividades com os alunos. Isso é bom? Eu acredito que sim, não só o uso do celular, né, do smartphone, mas também dos tablets. Eu acho que há uma questão que a gente tem que se pensar, um pouco que o uso da tecnologia digital não pode ser apenas na ideia da educação à distância. Uma das coisas que a gente sempre tem que lembrar é que essa tecnologia existe por séculos e séculos de reflexão, que datam desde o século XVII de um filósofo chamado Leibniz. E qual que era a grande ideia? Era um desenvolvimento da mente artificial. Logo, se a gente conseguiu chegar a um ponto tão avançado disso, talvez para nos auxiliar a ser seres humanos melhores, mais capazes cognitivamente. Não esquecendo das outras partes, é igual o que era a academia de Platão, né? Temos que ter mentes sadias, mas também corpos sadios. Uma coisa não pode bastar na outra. Voltando ao assunto que nós já começamos a falar aqui, de que forma que pode afetar o relacionamento pai-filho, na família de maneira geral, essa coisa da hiperconectividade? Isso é uma mudança também importante, desde principalmente o celular, não só a internet, né, os smartphones, na verdade, né?
Porque à medida que o smartphone dá a cada pessoa a possibilidade de se comunicar de onde ela está, né? Ela não precisa nem ir a um computador mais, né? Os espaços realmente, muitas vezes eles pararam de ser compartilhados, né? Então agora cada um está no teu quarto com o seu smartphone e é muito comum, inclusive, as pessoas dentro da mesma casa trocando mensagens para decidir o que se vai jantar, né? E então realmente eu vejo isso como um prejuízo, né? Porque poderia, pelo menos nesse momento, as pessoas estarem juntas na sala, conversando, né? Ali não havia a necessidade dessa comunicação pelo smartphone. Então isso realmente afeta. Com certeza. O número de domicílios conectados por meio de banda larga fixa manteve-se estável em 2016. Esse tipo de conexão é utilizado por 23 milhões de residências, praticamente o mesmo patamar de 2015. Como é que se avalia isso, Rafael? Avalia de uma maneira que eu acredito que hoje a tecnologia digital ela ganha a centralidade do lar das pessoas. E é interessante que um pouco que foi dito aqui, né, pelo meu colega, é uma crítica que a gente já falava da televisão em estudos da comunicação sobre, né, tinha um filósofo que foi até marido da Hannah Arendt, chamado Gunther Anders, que ele falava que a TV entrava no meio da sala de jantar. Então, né, o prato principal era a TV dos jantares, ninguém conversava e só consumia a TV. Hoje, na verdade, a gente está numa questão mais à la carte, né? Cada um com o seu celular. Antes era uma espécie de bandejão. É isso, aumento de banda larga mostra a centralidade. Não vemos tanto TV. Quantas pessoas não estão nos vendo no Facebook ao invés na TV? Essa que é uma grande questão. O mecanismo portátil mostra uma grande escalada de individuação que nós temos na nossa sociedade. Vencer esse individualismo é como que a gente consegue? Através de engajamentos e através de proximidades. Mas querendo ou não, acho que a gente são sempre uma balança. Os ganhos que nós temos, de certa maneira, vão ser proporcionais com as perdas, em qualquer tecnologia que encontrarmos. O que a gente precisa pensar? Na próxima tecnologia, alguma dessas perdas não serem tão evidentes. O Pablo, gostaria de aprofundar um pouquinho naquela questão que nós levantamos sobre a tecnologia nas escolas, por exemplo. O Google, o pai Google, emburrece a pessoa? Não necessariamente, né? Acho que... Emburrece que eu falo é no seguinte, seguinte sentido, que ela fica preguiçosa para pesquisar, porque ela acha tudo ali no Google, no computador. Sim, mas é onde nós vamos pesquisar daqui para frente. Isso é inevitável. Eu acho que é um desafio grande da educação adaptar essas novas tecnologias, esses novos recursos, essas novas ferramentas, para que os alunos, as crianças, tenham um uso realmente eficaz para o seu aprendizado. Não há como voltar atrás mais. Eu acho que esse é um desafio para a educação, para a psicologia, né, para todos os profissionais que trabalham com crianças, adaptar esse conjunto de ferramentas para que ele seja usado de uma maneira a não emburrecer e, pelo contrário, né, tornar realmente uma potência. A gente volta daqui a pouquinho. Você sabia que mais de 40% das crianças com idade entre 3 e 5 anos já sabem como usar smartphones? É o que mostra uma pesquisa pela ABG Technologies. Após o intervalo, tem matéria sobre o assunto. Você confere também a continuação do debate sobre o excesso de tecnologia. O Jornal da UFO volta já já. Uma pesquisa realizada pela ABG Technologies aponta que no mundo 47% das crianças de 3 a 5 anos sabem como usar smartphones. Qual a idade certa para introduzir a tecnologia na vida dos pequenos? É preciso estabelecer limites? Confira na reportagem. Olha só a concentração desses dois. Os olhos não desgrudam da tela do celular. O Miguel tem 3 anos e a Stephanie 4. E ela já sabe até solicitar o que quer assistir. Eu gosto de ver Baby Life, Frozen. E você? Caminhão. Ah, é? Que lixo.
Mas quem vê estes pequenos todos dedicados a mexer no celular pensa que é assim o dia todo, né? Não, aqui tem limite e eles dividem o que tem, apesar de algumas vezes a Stephanie ganhar a disputa. A mãe conta que deixa os filhos se divertirem com essa tecnologia, mas com moderação. Olha, depois que chega da escola, eles todos eles tomam banho e depois de lanchar eu vou e deixo um tempo eles mexerem no telefone. Pra depois, assim, a gente fazer uma brincadeira com eles, ver uma televisão, uma coisa mais interativa do que o celular. Mas nem todas as mães são iguais a Simone, que impõe limites para os filhos. Como explica essa pediatra, tudo em excesso não faz nada bem e com as tecnologias não poderia ser diferente. Crianças que vivem grudadas em smartphones e tablets podem desenvolver problemas posturais, tendinites por excesso de digitação e também oftalmológicos, como olho seco. A famosa vista cansada pode aparecer mais precocemente, inclusive. Além disso, o uso crônico de fones de ouvido em volumes altos pode levar à perda auditiva. E os prejuízos do uso desmedido das tecnologias não afetam só a saúde física da criança, não. O uso excessivo de tecnologia leva a um mecanismo de busca, né, de repetição, por exemplo, com joguinhos e tudo, que causa uma espécie de vício na criança. Existe um aumento na tensão, na ansiedade, e a criança perde o foco, perde concentração, porque ela fica mais envolvida com essa atividade, né? E muito importante, que está assim, um tema muito atual hoje, é o isolamento social. Tem crianças que desenvolvem até quadros depressivos devido ao isolamento social. Uma coisa leva a outra, na verdade. Esse isolamento vai levando a depressão e a depressão levando ao isolamento, né? Um todo, forma um ciclo vicioso. Então é importante os pais ficarem atentos para esse tipo de comportamento. É normal a criança usar tablet. Ela nasceu numa geração que já é da tecnologia, uma geração conectada. Mas a gente tem que saber dosar e supervisionar isso. A pediatra explica que, com moderação, a tecnologia é essencial para o desenvolvimento da criança. Estimula o raciocínio, promove a interação, mas tudo tem que ser na medida certa. E o exemplo dos pais é indispensável. Em um momento do dia, pelo menos, toda a família precisa se conectar, mas no mundo real. Os pais têm que incentivar a criança a fazer brincadeiras ao ar livre, brincadeiras manuais, né, leitura. Então, tem que ter um supervisionamento, uma supervisão, para que elas tirem o foco dessa brincadeira para ser crianças mesmo e não ter tanto contato com a tecnologia assim. O que a gente está discutindo aqui, né? O Rafael, tem uma idade certa para a criança entrar nessa onda da tecnologia? Infelizmente, esse não é um processo que a gente consegue demarcar tão bem, né? Porque, querendo ou não, tal como a gente está dizendo, são crianças que nascem com não só com, vamos dizer assim, no mundo dessa tecnologia, mas com o mundo dessa tecnologia muito enraizado. Se a gente for pensar, a duplinha computador e celular, ela já existe há 30 anos na nossa sociedade. Então, eu acho que a questão são os níveis, é a questão dos próprios usos, né? Foi pensado, por exemplo, a TV infantil, depois a TV juvenil, TV para adultos, livro infantil, livro juvenil, adultos. Também há uma necessidade de refletirmos o que se consome. Eu acho que pensar muito bem sobre isso. E lembrar sempre que a gente não pode entrar em extremismos, né? Isolamento social, essa questão de comportamento psicossocial psicótico, por exemplo, foi dito sobre os quadrinhos por um psicólogo muito famoso chamado Frederick Wertmann no meio do século passado. Hoje em dia, nós incentivamos aqui no Brasil muito claramente o uso de quadrinhos para alfabetização, para inclusão no mundo da leitura. Olha como que uma tecnologia no meio do século passado era a sedução dos inocentes, esse é o nome do livro do Frederick Wertmann, e agora é um do principal mecanismo de alfabetização. Haverá um espaço, por isso que a universidade é um dos principais lugares para a gente pensar essas questões, pesquisar essas questões. E a UFA é muito importante estar dentro desse debate, porque, querendo ou não, agora nos atentamos, agora assustamos. Nossa, um bebê está mexendo no celular. Ok, como mexer, o que mexer, tudo são questões que a sociedade ajuda a responder com a universidade. Ô Pablo, a pesquisa mostra que quase metade das crianças, 47%, 48% entre 3 e 5 anos de idade, já estão conectadas. No andar dessa carruagem, vamos dizer, de informática, você acha que logo a meninada já vai nascer sabendo essa coisa toda de informática?
Acho que cada vez mais cedo eles vão ter contato, né? Uma coisa que eu chamaria atenção em relação às crianças tão pequenas é que muitos pais acabam entregando celulares e tablets para as crianças porque elas ficam quietas. Você vê a reportagem ali, tinha duas crianças, ainda que esse é um exemplo na reportagem de uma mãe que só deixa por alguns minutos, né? Ela diz que tem um horário, mas as crianças completamente quietas. Elas não estão bagunçando a casa, elas não estão mexendo em nada, né? Então isso é extremamente recompensador, né, para o pai, para a mãe, né, que vai dar esse tablet. Tão pequenos, naquela idade daquelas crianças, eu não acho adequado ficar realmente muito tempo. Porque a gente disse da questão da motricidade, de correr, de brincar, mas tem outras coisas do relacionamento social e pessoal que também vai ficando com defasagem. Aquelas crianças, se elas continuam muito tempo naquela tecnologia, elas vão ter dificuldades, por exemplo, a identificar quando o outro está triste, quando o outro está com raiva dela. Porque elas não olham para os outros mais. Você vê, os dois irmãos ali, eles estavam os dois concentrados no celular. Se é por um tempo pequeno, não tem problema. Mas uma criança que fica um tempo excessivo, ela vai ter dificuldades nessa comunicação mais pessoal, que ela vai continuar existindo, né? A não ser que as pessoas diminuam, né? Acabem, mas nós vamos precisar das pessoas sempre. E aí a gente vê, por exemplo, no consultório, muitos adolescentes com essa dificuldade já, de não reconhecer emoções no colega, no pai, na mãe, não sabe quando está bravo, quando não está, porque não teve esse aprendizado, né? Ele não observou o outro que estava perto dele. A gente corre o risco de acontecer uma robotização, vamos dizer assim, do ser humano? Esse era o medo, vamos dizer, já desde os anos 60, quando, por exemplo, o Philip K. Dick cria o conceito de Android, por exemplo, que vai basear o filme Blade Runner, e que a gente teve a sequência agora do Blade Runner 2049. Querendo ou não, o avanço dessa mistura do ser humano com as tecnologias digitais, de nos tornarmos parte digitais, ou até mesmo pesquisas que não deram certo, por exemplo, o óculos digital do Google, por exemplo, que nos deixariam com uma visão quase do exterminador do futuro, é uma grande questão. Eu acho que a robotização, na verdade, nos coloca, eu acho que a gente precisa aprender a nos endurecermos menos diante das dores dos outros, que é um pouco a fala que a gente tem aqui. Querendo ou não, a criação de afetividade, ela tem que aprendermos a ver como que a gente vai fazer isso num mundo basicamente posto por telas, por escrita, numa sociedade onde a gente sabe que a defasagem de texto escrito igual a brasileira supera 200 anos perto de outros países. Então olha como é que é interessante essa questão que a gente tem que pensar é de afetividade. Mas pensa, nesses filmes, nessas ficções, tudo, até os robôs sentiam afeto. Então temos esperança. Muito bom. Agora é hora de falar sobre tempo. Confira a previsão para esta quinta-feira em Uberlândia e algumas cidades da região. A quinta-feira vai ser quente em Uberlândia, mínima de 23 graus e máxima de 30. Em Patrocínio, os termômetros podem marcar temperatura mínima de 20 e máxima de 25 graus. Tem possibilidade de pancadas de chuva à noite. O dia deve ficar nublado em Coromandel. As temperaturas variam entre 22 e 27 graus. Pode chover durante a tarde. Deve chover também em Monte Alegre de Minas. A mínima é de 21 e máxima de 31 graus. Em Patos de Minas, os termômetros podem apresentar temperatura mínima de 23 e máxima de 30 graus. Pode chover durante a tarde e a noite. Rafael, Pablo, foi um prazer muito grande. A gente tem assunto aqui para mais 2 ou 3 programas, mas infelizmente o tempo não permite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi um prazer muito grande. O Jornal da UFO de hoje termina aqui. Quero agradecer a presença dos professores, mais uma vez, convidando a todos para mais uma edição do Jornal da UFO amanhã, neste horário. Uma boa noite e até lá.